Aliás, isso é uma coisa muito interessante, sabe, Andrigo? Porque em 80% dos casos em que a pessoa sente fome, não é fome, é Uhum. sede. E aí a gente tem que pensar sempre o que que meu corpo está comunicando. E esse erro de comunicação, ele acontece demais porque a gente troca os pés pelas mãos. A própria ideia, por exemplo, de você, e é uma coisa que eu tenho falado bastante, a gente está aqui tomando água, é de noite, a gente está gravando de noite, e vocês devem ter percebido que eu tenho tomado água de golinho. Mas é por que que eu estou fazendo isso agora? Porque essa não é a hora de você tomar grandes quantidades de água, que você vai criar um Ok. problema lá no teu intestino, vai criar problema no teu fígado, vai ter assim, em termos de sono, isso é horroroso. E a água, durante o dia, ela é mais interessante de ser tomada assim, copo cheio. Eu sentei, tomei copo cheio, vou fazer minhas coisas, vou correr, vou para cá, vou para lá. Por quê? Porque é excesso de estímulo, né? A pessoa está estimulando, eu vejo as pessoas fazendo isso, ela anda com a garrafinha na boca o dia inteiro, e aí ela está estimulando o fígado, ela está estimulando o intestino, ela está estimulando as enzimas, que é uma coisa grave que acontece, por exemplo, em relação a bala e chiclete. Cara, se eu já falo isso muitas vezes, se eu tivesse uma varinha de condão e pudesse tirar alguma coisa do planeta Terra, seria bala e chiclete. Porque o dano que isso causa em termos de produção de ácido clorídrico, por exemplo, porque você está mastigando, você está informando para o cérebro, a partir de uma série de sensores, que está vindo comida por aí. Só que não. Aí o intestino está produzindo as enzimas e não vem comida. Aí a diluição não acontece, você tem uma sobrecarga, vai fígado para o saco, vai intestino para o saco, porque ele está comendo chiclete. E ainda tem a sinalização do doce, a produção de insulina sem o doce de fato entrar na quantidade que está sinalizando. A pessoa vai fazer um monte de insulina, o corpo não vai sentir aquela açúcar entrar e vai dizer: por que que eu estou produzindo tanto receptor para insulina? Vamos deixar de produzir. E daí a pessoa fica com resistência periférica à insulina, que nada mais é do que a diabetes, né? E aí criamos o problema. Você sabe que uma questão interessante em relação ao açúcar, que a gente sempre vai falar dessa questão do excesso do consumo do açúcar. E eu fiz um vídeo esses dias falando sobre o açúcar refinado e a desgraça que é o açúcar refinado. A gente sabe que na medicina e na saúde, de uma forma geral, a gente precisa flexibilizar algumas coisas. Mas para algumas coisas eu sou categórico em falar não e acabou-se. E eu recebi uma quantidade de crítica muito relativa. Foi, inclusive, você fez uma brincadeira lá. Quando eu falei o açúcar não serve para nada, você ainda me disse, não, serve para fazer bolinha de sabão, né? Excelente. Eu lembro desse comentário. Mas é verdade, porque quando a gente flexibiliza o mínimo do açúcar, a gente ativa uma área do cérebro que você dispara um comando tão violento que você não tem mais controle sobre a tua próxima ação. Então, quando eu pego o exemplo do bis, eu vou lá e pego um bis na caixinha de bis, tem 20. Eu pego um. O próprio nome já está te induzindo a pegar o segundo. Se você pegar o primeiro e botar na boca, a reação é tão violenta que mesmo que você não pegue o segundo, o teu fígado está fazendo gliconeogênese. Ele Uhum. está produzindo açúcar. E aí a pessoa acha que ela é resistente porque ela não pegou o segundo e ela está com dano da mesma forma. Então, a mudança no estilo de vida, a mudança no pensamento, a mudança na forma de você ver as coisas faz uma baita diferença. Vou fazer uma pergunta idiota para você que está me vendo agora. Você comeu fruta hoje? Você disse bom dia para a fruta que você comeu hoje? Aí tem gente que vai dizer assim, puta, resgataram esse cara do manicômio, né? Quem vai dizer bom dia para a banana? É verdade, cara. Quando você faz esse relacionamento de você pegar essa água aqui, uma coisa ridiculamente simples, né? Eu vou abençoar a minha água. Acredite você ou não, isso melhora a condição da água. Existe na fórmula química da água, quando as moléculas de água começam a se juntar, e ela é pura, realmente pura, como é a neve, por exemplo, você vai olhar o floco lá da neve, ele se forma numa estrutura hexagonal, 6 lados. Quando eu vou olhar para a estrutura da água e ela não é hexagonal, ela não entra na célula. Se você pegar uma água que está toda torta, com 8 lados, 10 lados, e ela chega lá na célula, a célula diz, aqui você não entra. E aí você imagina o impacto que isso tem quando a gente vai falar, por exemplo, que suco não põe água no seu corpo. Por quê? Porque a água que está ali no suco, a planta já usou para ela. A energia que estava naquela água, a planta já usou para ela. Aquela água já está quase na hora de voltar para a natureza para ser reconfigurada e trazer de volta. E a água tem um papel importantíssimo na saúde, né? Poxa, demais. Ela é a base, né? Ela deve compor o nosso
corpo de 55% a 60%. Eu faço aquelas bioimpedâncias no consultório, que tem de gente ali de 45%, 50%, tá devendo água pro corpo, obviamente, né? E você falou isso da água, né? Da bênção da água. Tem o trabalho do Dr. Emoto, né? Masaru Emoto, Masaru famosão. Emoto. Muitas pessoas criticaram ele. Teve uma mulher agora, recentemente, que conseguiu reproduzir parte do experimento dele. Então, eu acho que de forma mais científica, vamos chamar assim. Ainda assim, tem os seus vieses, mas, gente, não precisa ter viés. Não precisa. Basta a gente sentir o que a gente sente no momento em que a gente agradece algo. Simples assim. Não precisa provar. Provar a água, óbvio. Não precisa provar o efeito. Eu tenho o costume de elevar ao meu pensamento, né? Eu não dou bom dia que nem você falou, né? Eu elevo o meu pensamento para trazer aquilo para dentro, a energia antes para dentro de mim do que simplesmente comer. Ensino meu filho a fazer isso. A gente tem já até um ritualzinho assim que a gente brinca. Que idade ele tem? 9 vai fazer 10 agora, setembro. Que idade massa. É muito legal. Se ele estiver me vendo aí, joia, Francesco. E para mim, assim, a água, além de ser o início da vida, você veja, ela é que faz a brotação. Se a gente olhasse, se a gente conseguisse assistir as moléculas, né, da proteína, do amido, no momento que entra a água, e a água ela vai se juntando nas moléculas daquela velocidade que a gente sabe, né, que põe o feijão, ele vai crescendo. O que está acontecendo ali é praticamente um robô. E esse robô começa a fazer um tic-tac nessa água, nessas moléculas, que começam a mexer outras, que mexem outras, e permite com que ela dissolva um amido, transforma em maltose, essa maltose já transforma em energia, que já vai transformando aquele broto aquele germe num brotinho, e aquele negócio vai saindo. A água é vida, cara. Lindo demais. É lindo demais. Logicamente que eu nunca vi um vídeo dessa coisa funcionando. Eu só imagino na minha mente. Quando eu trago para mim, eu imagino essa energia desse tic-tac acontecendo nas minhas moléculas. E H2O, cara. H2O. É só você pegar a água e botar. E eu não pra era dentro. muito amigo de água, não. Nossa, Interessante. eu tenho uma história daí da minha parte de saúde muito ruim. Eu tive internado por suspeita de leucemia. Eu tive sinovites nas minhas duas coxas, de ficar 2 semanas sem conseguir levantar da cama, sem conseguir virar a pé, não conseguia dormir de noite. Eu tive um acometimento oral uma vez que simplesmente deu afta, só que pegou todo o tubo digestivo. Coincidentemente ou não, foi logo depois que eu tinha tomado aquele... Sabe quando você faz aquela saladona com vinagre... na alface, assim e tal, eu peguei aquele líquido assim, chutei aquilo pra dentro. 1 semana depois, não sei por que aconteceu aquilo. Nem faço ideia também. Só que, engraçado, que no momento, eu lembro disso, né? Mas os médicos não me perguntaram isso na época e eu fui internado por causa disso e a suspeita era de coisas assim que eu tinha uma doença terrível, porque eu sempre ficava ruim e muito ruim desse jeito. Não era por causa do salgadinho que eu comia na escola, ou das bolachas que eu comia com leite, bolacha, leite, qual que terminava antes, então tinha por mais leite, mais bolacha e aquela coisa toda. Eu era uma bolinha inflamada.